iniciar aqui, vou começar lendo o início que eu já deixei aqui. No 7º dia do mês de fevereiro de 2023, às 9 horas, no Paço Municipal, localizado na rua Coelho Neto, 73, bairro Vila São Paulo, reuniu-se a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para audiência de interrogatório. Estando presentes Carlos César Costa, Dr. Valdomiro Vicentini Júnior e Dr. Leonardo Namba Fandil. Presente o servidor público, senhor engenheiro Rodrigo Pernas Andofato, matrícula 15987/1, residente na rua qualquer. Gaspar Lemos, 333, casa 22. 333, casa 22. Você veio para ver? Pode vir aqui, pode entrar. Por favor. Concórdia, perdão. O telefone do senhor para contato. 18 98100 9362. Neste ato, acompanhado por seu defensor, Dr. Jefferson de Almeida, advogado, OAB 343770. Eu vou colocar todos os presentes aqui. Presente também. Isso. Pode falar. Nome e registro. Glóbio César Bizarro. Bizarre. 48 458 590-3. 48 458 590-3. 590-3. Evandro Everson dos Santos. Qual a diferença entre 10? Só um minutinho. Evandro Everson. Isso. RG10 486136. 486-136. Perdão, 138. 148, 10. E o senhor? Rogério Eusébio de Souza. Eusébio com S? Z. Z. De Souza. Com S ou com Z? Também Z. RG. 32 470 995-X. Ok. Transcreve o termo o membro Carlos César Costa. Rodrigo, assim, hoje é uma audiência prevista no Estatuto, que faz parte do rito do processo. O senhor não precisa responder nenhuma pergunta que for formulada, fica a critério do senhor responder ou não. E eu, a princípio, vou fazer uma pergunta só. O que o senhor tem a falar sobre os fatos apontados na portaria, tudo que consta na portaria, que é o objeto do processo. Pela ordem? O senhor vai abrir também para que eu possa fazer perguntas Sim, para ele? claro. Ok, O obrigado. rito fala que ao final, Obrigado. a gente abre para o senhor. Bom, eu gostaria de deixar consignado todos os fatos relevantes a esse processo administrativo. Primeiramente, sobre os pontos aos quais eu fui acusado de não ter cumprido com a minha obrigação, que seriam o não completar todas as rampas executadas, as 407 rampas que estavam previstas no certame, o tamanho das rampas, a espessura do contrapiso e a argamassa de desempenamento. Pois bem, primeiramente foi feita uma sindicância com pessoas que não estavam tecnicamente habilitadas para entender questões de engenharia. Nesta sindicância, Só um minutinho, para entender questões de engenharia. Nesta sindicância, foi definido
que não estavam executadas as 407 rampas e que existiam 22 rampas faltantes. Foi definido que não estavam executadas 407 rampas, 407? que estavam faltando 22. O que já é um ato errado da sindicância de não ter verificado as 407 rampas constantes no relatório final da fiscalização. Este primeiro fato ficou comprovado, conforme o último relatório do engenheiro fiscal de contrato deste certame, gestor de contrato deste certame, que através do relatório do engenheiro Rafael Marçal, gestor de contrato deste certame, o qual ficou demonstrado. Só um minutinho, eu me perdi aqui, engenheiro Rafael, gestor do contrato. Gestor do contrato. O qual mostrou, conforme resposta à carta desta comissão a ele, que as 407 rampas estavam executadas, com uma consideração. Constatou-se 401 rampas, sendo que as 6 faltantes eram 4 à frente. 401 rampas, sendo que as outras 6 faltantes eram 2 pontos. 4 à frente do Araçatuba Office e 2 na Rua do Fico, ao lado do edifício Vivaldi. Vivaldi. Essas rampas são comprovadamente, através de relatório fotográfico, mostradas, realizadas e depredadas pelas construtoras que executaram as 2 obras nesses locais. Inclusive, demonstramos aos membros desta comissão estas rampas em visita no local, que puderam ser constatados não só essas rampas, como outras que vinham sendo depredadas por munícipes. Só um minutinho, desculpa te atrapalhar. Não somente essas, mas outras. Outras rampas que também foram depredadas, inclusive no período da visita, onde nós estivemos juntos desta comissão, no cruzamento da Rua Bernardino de Campos com a Cucy de Almeida. Bernardino com a Cucy de Almeida, Rua Cucy de Almeida, onde os senhores puderam ver as 2 rampas já estavam quebradas. É importante salientar ainda que na época em que essas rampas foram quebradas, o gestor do contrato, o engenheiro Rafael Marçal, foi alertado sobre o fato e nada o fez, cometendo provável crime de desídia. engenheiro Rafael. Nada fez. Processos deste fiscal de obras, alertando a municipalidade, foram constantemente enviados ao jurídico e ao planejamento. Secretaria esta responsável pelo certame. É o planejamento.
sendo essa última responsável pelo certame. A Secretaria S é responsável pelo certame. Ou seja, não restando qualquer dúvida quanto ao fato da execução de todas as rampas definidas em tal licitação. Fato da qual fui falsamente acusado. Continuando. Só me deixa salvar aqui para não. Pode falar. Quer conseguir alguma coisa? Continuando. Com relação ao tamanho das rampas e a verificação do mesmo pela CETEC Lins. Nesta última carta enviada a eles pela comissão, eles mais uma vez se furtaram a especificar como efetuaram as medições, simplesmente respondendo que verificaram conforme a imagem apresentada no certame e se utilizando de equipamentos aferidos e calibrados pela Rede Brasileira de Calibração. Só um minutinho. Rede Brasileira de Calibração. RBC. Dois pontos importantes têm que ficar notado aqui. Primeiro, que este servidor já demonstrou aos membros da comissão, ao gestor do contrato, Rafael Marçal, e está a olhos postos de toda a municipalidade, que as guias de nosso município não têm altura uniforme. E que dizer que as médias das bordas de uma atual rampa retrata a altura central da rampa quando foi executada ou é ato leviano ou é incompetência. Razão pela qual afirmo tal fato é que o mais ignóbil engenheiro não teria a audácia de fazer tal afirmativa sobre a média neste caso. Razão Só um minutinho, mais ignóbil engenheiro não teria audácia de fazer tal afirmação. Sobre a média. Sobre a média representar a medida no eixo central de onde foram colocadas as rampas. Você tá onde? Explico-me. Se num intervalo de 2 metros você tivesse 2 centímetros de diferença entre as bordas, conforme amplamente constatado pelo CETEC Lins, De 2 centímetros de diferença. entre as bordas, conforme amplamente constatado pelo CETEC Lins, em vários casos, significaria dizer que ao final da quadra, na esquina oposta,
nós teríamos uma guia de 50 centímetros de altura. Fato absurdo por si só. Isso infere que as variações de altura de guia não são lineares. E, portanto, definir a média é um ato, como já dito, de ou leviandade ou ignorância. Mas se a matemática não fosse o suficiente, basta que qualquer cidadão ande olhando para as guias de nossa cidade, que comprovar-se-á este fato. Entre parênteses, variabilidade da altura de guias. Tudo isto foi exposto para se dizer, primeiramente, que como não nos foi apresentado por esta comissão que nos foi solicitado, o projeto básico e o projeto executivo para a execução das rampas. Executivo de execução das rampas. Comprovando-se que eles não existem. E que o certame foi feito sem nenhum projeto. Ato falho do gestor de projetos, engenheiro Rafael Marçal, que não visitou as esquinas onde deveriam ser colocadas e instaladas cada uma das rampas. Cada uma das rampas. Foi utilizado o memorial descritivo, o qual apresentava uma figura genérica retirada da norma e que indicava o eixo central das rampas. Só um minutinho que eu errei. A figura genérica retirada das normas. Retirada da norma. 90-50. Da NBR 90-50 de acessibilidade. NBR. 90-50 de acessibilidade. A qual indicava o eixo central das rampas para que se medisse a altura da guia, a qual seria a medida para definição Eixo central das rampas. a qual seria o local para retirada da altura de guia que definiria a forma e o tamanho das rampas. Coisa que foi feita em todas as 407 rampas. E que ficou demonstrado através do relatório de medidas nossas e das medidas que existem hoje e que podem ser verificadas. Relatório de medidas nosso e através... Nosso, a época da construção, e o laudo pericial que foi feito medindo tais abas de rampa. Volto a frisar aqui. As médias laterais das rampas executadas não retratam a altura
da guia no eixo central da rampa que foi medida antes de ser executada. Eixo central da rampa Que foi medida à época antes da rampa ser executada. Com relação à espessura da rampa. Primeiramente, espessura. a espessura de contrapiso, do contrapiso da rampa. Tanto o engenheiro Rafael Marçal, gestor do contrato, em depoimento a esta comissão, quanto o próprio CETEC Lins afirmaram categoricamente que a aferição da espessura de contrapiso só poderia ser feita através da retirada de testemunhos. Fato esse muito similar em processos de asfaltamento e recapeamento, onde verbas para execução de retiradas de testemunha são previstas no certame licitatório. São previstos No certame licitatório. no certame. Onde verbas para retirada de testemunhas são previstos no certame licitatório. Ao fiscal de obras, só lhe restava fazer as medidas em pontos onde era factível sua execução. As bordas entre a calçada antiga e o vazio para a concretagem da nova rampa e alguns pontos de taliscamento. Alguns pontos de Taliscamento. Mas ainda é importante deixar claro que mesmo pontos de taliscamento são assentados em nível. E as rampas são executadas em desnível, o que traz medidas aproximadas para a vida real. Ponto importante sobre o contrapiso, que deve ficar consignado, é que o mesmo teve sua espessura definida em questões subjetivas do gestor de contrato, engenheiro Rafael Marçal, conforme ele mesmo deixou consignado no seu depoimento, uma vez que não pôde explicar como determinou quantitativamente, através de cálculos exatos de engenharia. Ele não pôde. Deixa eu repetir. Não. Conforme ele mesmo deixou consignado esse depoimento, eu perdi, desculpa. Já que não soube definir que método de cálculo utilizou para definir a espessura do contrapiso. E existe um fato óbvio para isso. Não existe método de cálculo para determinação de contrapiso. Pois o contrapiso não tem função estrutural. A definição por 7 centímetros, e não 8, e não 6, e não 5, é meramente subjetiva. O que define
a resistência de pavimento, neste caso, é a compactação da base. Assim como o é em pavimentações do tipo flexível, asfalto. Desta feita, o fiscal de obras entendeu que a não inserção da retirada de testemunhos após a execução das rampas poderia ser pela falta de responsabilidade estrutural óbvia dos contrapisos, sendo que tal medida de 7 centímetros era apenas um guia para se estimar o consumo de material e definição do certame. Mais uma vez friso, conforme consignado pelo gestor de contrato e pelo CETEC, não existia maneira de ser medido a espessura antes da retirada de testemunhos com as rampas prontas. Testemunhos com as rampas prontas. Bom, aqui já foram os 4, está faltando só um, né? Só um minutinho para tirar os testemunhos. O tamanho da rampa foi o... Quantidade de rampa, tamanho da rampa, contrapiso, falta a cereja do bolo, né? Com relação à argamassa de assentamento, a argamassa de desempenamento, definida no certame. Penamento, referido no certame. Mais uma vez, sou obrigado a indicar possível desídia do gestor de projetos, engenheiro Rafael Marçal. Uma vez que, na planilha orçamentária do certame, eu não sei se aqui tem um xerox e tem uma escrita em caneta aqui. É essa aqui? Não, é essa página aqui. Página 12. Que foi retirado o cópia. Tá. Essa daqui. Página 1247. Página 1247 Dos autos. Mostra que a argamassa para o desempenamento foi determinada na quantidade de 0,03 metros quadrados a um custo por metro quadrado de R$ 43,99, resultando 43,99, quase R$ 44, resultando num serviço de R$ 1,41, o que é obviamente um erro, uma vez que 0,03 metros quadrados equivale ao tamanho de uma desempenadeira. E, portanto, não poderia ser executado tal serviço.
tamanho de uma desempenadeira. O que ele quer dizer, Não, pode falar. o que ele quer dizer é o seguinte, na planilha orçamentária, a previsão de material para fazer o desempenamento correspondia 0,03. em metros quadrados, que corresponde a mais ou menos 17 centímetros quadrados, o que é insuficiente para fazer desempenamento com aplicação de argamassa numa rampa que tem mais de 2 metros quadrados. E tem uma coisa pior nessa história. Isto aqui é o serviço. Ele não alocou os custos do material. Isso é somente o serviço. Pode continuar. Repete isso aí, Rodrigo. Tá. Sendo que... Não, por favor, veja onde nós paramos, que eu interrompi, desculpa. E aí ele já está na continuidade. Sim. Poderia ser. Não, desculpa, eu vou ler aqui, ó. Resultando no serviço de 1,41, o que é obviamente um erro, uma vez que 0,03 metros quadrados equivale ao tamanho de uma desempenadeira e, portanto, não poderia ser executado o serviço. Sendo que esta planilha, nesta indicação, refere-se somente ao serviço de desempenamento e não ao material de acabamento. Portanto, fica evidente aquilo que já foi posto anteriormente, de que existia uma dotação, mesmo que completamente errada, para execução do serviço de desempenamento. E não para a utilização de um outro tipo de argamassa de desempenamento. E aqui resta uma dúvida. Não de outro tipo de argamassa para desempenamento. E aqui resta uma dúvida minha, que eu gostaria de deixar consignado. Por que o gestor do contrato, o qual elaborou o certame e a planilha orçamentária, não indicou tal fato e quis colocar a comissão em erro? Uma vez que está claro e evidente pela planilha que não havia uma outra argamassa de desempenamento e somente o serviço de desempenamento, ainda que com erro na sua quantidade. Não somente o serviço de desempenamento. Somente o serviço de desempenamento. Ainda que Com erro na sua quantidade, que obviamente deveria ser aproximadamente, para fins do certame, de 2 metros quadrados, que foi o que ele adotou genericamente para todas as rampas, como se as mesmas sempre fossem iguais. Dito isto, este fiscal de obras, sempre no intuito primário de melhor atender aos anseios do município, solicitou à empresa que realizava o serviço que executasse todo o desempenamento, mesmo que utilizando a própria argamassa que existe no concreto. Cabe aqui informar que este engenheiro é especialista em concreto e que, portanto, ciente de que todo o material
denominado concreto, é formado por uma pasta de argamassa e brita. E que a pasta de argamassa, ao ser vibrada com a desempenadeira, aflora-se e permite ser desempenada, imprimindo um acabamento uniforme e de qualidade às peças. Conhecimento Uniforme, de qualidade. atraseado, né? As peças. Conhecimento prático e irrefutável do dia a dia das obras de construção civil. Que aparentemente ou não foi contemplada por ignorância ou por leviandade pelo gestor do contrato, engenheiro Rafael Marçal. De forma que, tendo apresentado todas as respostas técnicas e factuais sobre cada uma das acusações, resta ainda deixar consignado a completa desordem e malfeição do certame licitatório que deu origem à execução das rampas. A começar pela ausência de projetos, tendo toda ela sido baseada num memorial descritivo muito mal feito e genérico. Que só não teve um desfecho pior para o gasto público, porque este fiscal de obras se dedicou a cada uma das rampas que estavam sendo executadas. Resta ainda colocar a importância de que se a Prefeitura Municipal de Araçatuba desejar precisão e acurácia dimensionais, que ela deva manter sob sua posse equipamentos de medida aferidos, calibrados e registrados na Rede Brasileira de Calibração. Devo deixar consignado também Só um minutinho que eu errei. Aferidos, registrados. calibrados e registrados. Aferidos, Calibrados e registrados Eu pulei registrados. Calibrados e registrados. na RBC. Na Rede Brasileira de Calibração. Devo deixar consignado aqui também que fui habilitado pela Rede Meteorológica de São Paulo, não me recordo o ano, para ser
auditor em laboratórios que estavam sendo implantados a ISO 17025, que define Só um minutinho. Que define os limites da precisão dimensional e das atribuições dos vários instrumentos de medidas. Nunca quis atuar neste segmento, por escolha própria, mas não por falta de competência técnica. Também não gosto de ficar falando isso para os outros, né? por escolha própria, mas não por falta Não por falta de conhecimento técnico. Para concluir, é importante deixar claro que a comprovação quero dizer que ele era o gestor de contrato, da atribuição como gestor de contrato deste certame era do engenheiro Rafael Marçal. Será que foi colocado aqui? Vocês colocaram aqui aquela solicitação do Constantino para a mudança do acabamento? Em algum lugar tá Em aí. algum lugar de vocês está. Não sei em qual volume. Tem vários outros aqui que eu tô vendo. Vocês se recordam do que eu estou falando? Sim. Ótimo. Vocês entendem? Existe uma carta, um memorando interno do Constantino solicitando que eu alterasse o acabamento de uma das rampas, porque um amigo dele não queria enfeiar a sua calçada, que era feita de petit pavé. Ele me solicita. Eu, como dizia, não, porque tinha que ser feito conforme certame licitatório. Ele me pede para que eu envie ao planejamento, para que ele, o gestor de contrato, defina se podia ser trocado ou não. Então, só para a gente concluir, como é que está aí? Coloquei assim, a última frase foi assim, para concluir, é importante deixar claro que a comprovação da atribuição como gestor de contrato é do engenheiro Rafael Marçal. Isso ficou claro quando do processo que consta nos autos houve um pedido do secretário à época, engenheiro Constantino, para que a mudança de acabamento de uma das rampas fosse feita. E solicitou que tal pedido tivesse a aprovação do gestor de contrato, o qual estava alocado na Secretaria de Planejamento. Tal ofício Só um minutinho, estava votado na Secretaria de Planejamento. Tal ofício tramitou pelo processo legal da Prefeitura, chegando até as mãos do engenheiro Rafael Marçal, o qual, mesmo sendo gestor de contratos, agiu de forma
que necessita avaliação de possível prevaricação, permitindo a troca do concreto desempenado pelo petit pavé do munícipe afortunado com a amizade daqueles que detêm o poder da caneta. Devo lembrar, por fim, que a Secretaria de Obras nunca disponibilizou um veículo para que eu visitasse as obras que eu deveria fiscalizar. E eu era obrigado a fazer isso com o meu próprio veículo. Fato que nunca me foi ressarcido nenhum custo de combustível ou manutenção. Só um minutinho. Nunca foi ressarcido nenhum custo. De combustível ou manutenção. E que ainda, meu horário de trabalho nesta prefeitura é das 7 às 13. E o certame licitatório permitia à empresa trabalho e execução de rampas em qualquer horário. Eu acho que está mais do que explicado tudo. Eu queria fazer uma pergunta, só para ficar claro. Pelo depoimento, teria um erro de projeto do engenheiro Rafael, né? Existiria um erro de projeto se existisse Não tinha projeto. projeto. Não tinha projeto, entendi. E para executar a rampa, como tinha esse desnível de calçada, teria uma outra forma correta de executar essa rampa ou nem teria como fazer isso? Nem teria como. Explico por quê. Se vocês quiserem anotar, mas é bem complexo. Quer que eu anote? Não. Depende de você. Se for um jeito mais simples... Não, deixa eu explicar. O cálculo seria interativo. Veja bem, por que a norma exige que seja no centro? Porque uma vez definida a medida no centro, você consegue tirar as outras medidas. Imagine que você pegasse numa borda. Você primeiro precisa definir o centro, para definir onde vai estar a borda com relação à primeira altura. Se essa borda, você mede, ela tem uma outra altura, você já inferiu que a medida inicial não é mais válida. Você teria que postergar ela para outro lugar, a qual poderia chegar num outro ponto que não daria a próxima medida. É por isso que a norma exige que seja tirada no centro da rampa. Somente isso. No entanto, a falta de projeto acarreta a colocação de norma em ruas cuja inclinação são maiores do que 8%. E não faz sentido, lógico, tê-las lá. Se fala em inclinação. De ruas. Por exemplo, na frente da DEFA, eu estive lá na DEFA conversando com... Só para vocês entenderem. Não? A DEFA é numa rampa. A DEFA, o prédio da DEFA é numa subida. A rua, né? Isso, a rua. E como é que eu vou fazer? Como é que vai se projetar uma rampa nessa forma, numa rua inclinada desse jeito? Tem que cavar uma canaleta, não, como se fosse uma passarela. Tanto que a própria gestora lá da DEFA fala que aquela rampa não é utilizada. Porque fica numa esquina. Fica na esquina, fica numa posição errada. Eu até falei para ela que o errado ali é a DEFA estar naquela posição. O prédio da DEFA está numa rua com aquela inclinação, porque o cadeirante para chegar ali ele tem que estar escorado realmente. Mas o fato é que a falta de visitas do engenheiro que projetou toda essa construção colocou rampas em ruas extremamente inclinadas.
e que não, essas rampas elas não se adequam nem ao tipo 1 nem ao tipo 2 do que está descrito no memorial descritivo. Então a rampa praticamente ela fica imprestável para a comunidade. Está ali, A depender do inclinamento da rua, não tem como. Não, A rampa fica pensa delicada, assim, não tem como. se uma rua tem uma inclinação de 15%, tem que ter no máximo 8, você falou? uma rua, se Pra o poder cadeirante... saber. Nós sabemos, pelo dia a dia, que os cadeirantes vão utilizar rampas com mais de 8,33%. 8% é da Ah, rampa. Da rampa. Mas eles vão acabar utilizando. É óbvio que existe um limite. Na Rua Amazonas, onde fica a DEFA, esse limite é ultrapassado. Ou a pessoa para de carro dentro do imóvel que está num eixo plano, ou o coitado, digo coitado no sentido de que a pessoa não tem condições de segurar o próprio dispositivo de mobilidade para chegar até a rampa. Esse é o ponto crucial. A falta de projeto. O que houve foi um memorial descritivo com uma planta de situação. É como se você contratasse um engenheiro e ele falasse assim, olha, aqui está o terreno da sua casa, fizesse um retângulo e falasse, ó, sua casa vai ser colocada aqui. Ah, mas você vai perguntar, cadê o projeto? Não, essa planta de situação é o projeto. Claro que não é, chama-se planta de situação, foi o que ele fez. Colocando que nessa esquina terão 8 rampas. É isso que ele fez. E fez isso de maneira tão leviana, Tão leviana. posso falar isso, tão leviana, então, sem qualquer tipo de amparo técnico, que ele colocou no próprio memorial descritivo uma prerrogativa para que o fiscal de obra pudesse alterar o posicionamento das rampas. Porque desde o começo ele já sabia que existiam locais onde as rampas não poderiam ser executadas. Ele já sabia disso. Tanto que ele deixou essa ressalva lá no fundo, e pior ainda, né? Fez uma atribuição de responsabilidade fiscal da obra dentro de um memorial descritivo. Já vi ilegalidades e coisas e atos administrativos feitos de maneira errônea. Mas essa é Absurda. Absurda, né? No memorial descritivo de uma obra, atribuir responsabilidade para o fiscal da obra e, assim, uma atribuição ainda parcial, porque ele tinha que ainda levar essa alteração ao gestor do contrato para que fosse autorizado fazer a mudança do local da rampa. Então, assim, a desídia, É claro. na hora de fazer o certame licitatório, é muito clara, muito clara. Então a gente poderia colocar assim que o termo de memorial descritivo era imprestável, alguma coisa do tipo, assim, que ele simplesmente não dava para executar a obra com base nele e nos outros documentos que tinha que foram anexos ao edital. Né? O memorial descritivo, ele te dava um norte. Fazer a obra como foi feita foi uma prerrogativa e qualificação técnica minha, que eu executei as rampas conforme a medida tirada, mantendo os 8,33% de inclinação da rampa, baseado naquilo que é como deve ser feito. A pergunta é, por que o engenheiro não fez o trabalho dele em todas as esquinas e rampas? E segundo, por que ele não se manifestou dizendo que estava correto o que estava ali? Uma vez que nós não podemos mais medir a altura de guia, porque a rampa está executada e, portanto, não existe mais a guia. E por que ele gastou dinheiro público, erroneamente, contratando o CETEC Lins para fazer uma aferição daquilo que seria impossível de ser aferido? Poderia falar, vamos medir a espessura, porque o coitado do fiscal não teve essa oportunidade. Ainda assim seria discutível, porque nós já deixamos claro aqui. Porque muitas das rampas, ou seja, 90% das rampas, isso pode ser visto, consumiu muito mais concreto do que o estipulado no certame. Ficaram muito maiores, porque as guias eram muito maiores do que 15 centímetros. Que na verdade ele usou 15 conforme a norma, e depois ele calculou com 12. Ou seja, ele errou de começo a fim nesse certame. O Tribunal de Contas tinha que atuar nisso daqui. Registra. Gostaria de registrar? Sim. Por favor.
Como que... Faz a pergunta novamente. Não é como que a gente coloca já respondendo já essa... Já respondi. Ou coloca a pergunta. Coloca a pergunta. A pergunta é: Qual pergunta? houve falha, acho que é isso, né? Isso, Do essa. certame por falta de projeto. Permitia o... Desculpa, pode falar. Em termos de referência, permitir a execução do objeto do contrato. Perguntado se o termo de referência permitia a execução do objeto do contrato. Só um minutinho que eu vejo aqui. Respondeu. Não havia projeto, nem básico nem executivo, no certame. No entanto, todo engenheiro é qualificado para seguir um padrão de formato e dimensional que lhe seja indicado. Este fiscal de obras, para o bem do município, mediu a altura da guia, onde a norma inferia, gabaritou na calçada o desenho do novo tamanho de rampa e, portanto, conseguiu executar as rampas com todo esmero e qualidade, as quais continuam todas em perfeita condição de uso, exceto aquelas que foram destruídas por munícipes pelo próprio município, ao lado da escola Cristiano Olsen, Só um minutinho. e pelo mau uso por falta de sinalização de guias. O que significa dizer que rampas que não tinham, que não têm, a proibição de estacionamento em frente a elas, acabam sendo solicitadas pela manobra dos carros com um peso muito maior do que as mesmas foram, entre aspas, projetadas. Uma vez que não houve, esse entre aspas, uma vez que não houve projeto. Peso muito maior do que foram projetadas essas projetadas. Tá explicado, Leonardo? Certinho? Sim, sim. Compreendido? Doutor? Ok. Deixar bem claro, Rodrigo, você era o fiscal da obra. Fiscal da obra, sim. Eu era o fiscal da obra. Como é que você foi nominado fiscal da obra? Através da portaria do gabinete do prefeito. Quando você foi nominado fiscal da obra por essa portaria do prefeito, você recebeu cópia do projeto da obra, da instalação das vias e acessibilidade? Não recebi projeto, porque não me foi apresentado e eu tendo a dizer que não existe, porque já foi solicitado por essa comissão e não foi apresentado. Recebi somente um memorial descritivo com 3 folhas. Então você recebeu apenas um memorial descritivo. Só um minutinho só. Negócio de acompanhar, doutor. Quando foi nominado, não recebeu o projeto porque não me foi apresentado e tendo a dizer que não existe, porque foi solicitado. Estado por esta comissão
e até hoje não nos foi apresentado. Imagino que a comissão também não tenha recebido. Porque senão estaria aqui no processo, não é isso? Não nos foi apresentado. E que apenas me entregaram 3 folhas de um memorial descritivo muito mal feito. O que constava nesse memorial descritivo? No memorial descritivo constava que a empresa deveria executar a rampa, quebrando-se o calçamento, retirando da calçada o entulho e executando a rampa de acessibilidade no local, pura e simplesmente, sem nenhuma inferência em como executar, em onde pegar a medida, consignando ainda que o fiscal de obras tinha o direito de fazer a escolha onde colocar a rampa conforme bem entendesse. E que depois avisasse. Que eu perdi, doutor, eu perdi. O memorial descritivo constava que a empresa deveria executar a rampa, quebrando o calçamento, retirando da calçada o entulho e executando a rampa no local, pura e simplesmente. Isso. Só isso. Fazer um apiloamento do solo e utilizando um traço de concreto extremamente fraco, no traço 1 para 4,5 para 4,5, 2 pontos 4,5, 2 pontos 4,5, 4,5, 4,5, 1, 2 pontos 4,5, 4,5, o qual foi analisado pelo CETEC Lins e confirmado que o traço de cimento utilizado sempre estava acima do especificado. Isto por quê? Como era necessário uma argamassa de desempenamento que estivesse no próprio concreto, em acordo entre a empresa e o fiscal de obras, a quantidade de cimento por metro cúbico foi aumentada para que não houvesse quebra ou enfraquecimento da mistura, zelando sempre pelo melhor material. Vocês entenderam, né? Quando o CETEC Lins foi fazer a análise, ele consegue saber quanto tem de material inerte frente ao cimento. Então eles pegaram e falaram, 1 para 4,5 para 4,5 significa uma parte de cimento para 9 partes entre areia e pedra. Foi constatado que sempre teve uma parte de cimento para menos do que 9 partes, ou seja, mais cimento por proporção. Ou seja, um concreto muito mais resistente. O traço que foi adotado foi 1 para 3 para 3, que é um traço rico em cimento para que dê uma qualidade melhor nas rampas. Okay. Esse memorial descritivo trazia quantos tipos de rampa? Trazia 2 tipos de rampa, tipo 1 e tipo 2, conforme a norma. Okay. Havia indicação no memorial descritivo de onde você tinha que coletar a altura para fazer o cálculo da rampa? Não. Existia na imagem retirada da norma a indicação que a altura da guia deveria estar no eixo central da onde seria construída a rampa. Existia na imagem retirada da norma, ou seja, uma imagem da norma, que a altura da guia deveria ser retirada no eixo central da onde a rampa seria executada.
mas descrito no memorial, por falta de, mais uma vez, competência ou desídia, não existia nada descrito. Nesse memorial descritivo, constava a observância necessária de áreas de circulação, área de movimento de cadeirantes, área de manobra, área de aproximação? Não. Deixa eu colocar então. Não quer perguntar. Eu já vou colocar a resposta. No memorial não constava A indicação, A indicação. de áreas de manobra, áreas de acesso, área de movimentação de cadeiras, área livre de circulação de pessoas. Até porque, para isso, seria necessário um projeto. Então, na sua opinião, o memorial descritivo estava ou não de acordo com a NBR 9050? Não. Na minha opinião, o memorial não estava de acordo com a NBR 9050. Nesse memorial descritivo, existia algum tipo de atribuição para o fiscal da obra? Existia a atribuição de poder mudar a rampa de lugar, desde que o gestor de contrato fosse devidamente avisado. Coisa que foi feita. Várias vezes falei ao telefone com o engenheiro Rafael Marçal, e que dizia que a prerrogativa era toda minha. Então, essas autorizações para fazer a mudança de local eram finalizadas sempre para o engenheiro Rafael Marçal, que era o gestor do contrato. Ele ficava ciente, me dando anuência. Então, para você, durante a execução do contrato, o gestor do contrato era o engenheiro Rafael Marçal. Para mim e para os fatos que estão nos autos. Pois ele chegou a decidir a mudança de acabamento de uma rampa. Coisa que está completamente fora da norma. Ele ultrapassou até as suas prerrogativas de engenheiro. Certo. Quando ele... Desculpa, pode repetir? Onde nós paramos? Não, eu coloquei aqui, que durante a execução, eu vou voltar um pouquinho. Tá? No memorial descritivo existia atribuição de poder mudar a rampa de lugar, desde que o gestor de contrato fosse avisado, o que foi feito. Conversei várias vezes por telefone com o engenheiro Rafael, que falava que a responsabilidade era minha, que durante a execução do contrato, o gestor era o engenheiro Rafael Marçal. Tanto que ele permitiu a alteração solicitada pelo secretário Constantino do acabamento de uma rampa que, por norma, não poderia ser feita de petit pavé, e ele, com toda a sua autoridade de gestor do contrato, mandou que fizesse a alteração, conforme consta nos autos, em processo devidamente tramitado por esta municipalidade. Você poderia descrever para a comissão, de maneira bastante genérica, os problemas que você enfrentava quando ia fazer a demarcação do local da rampa, conforme era indicado por um mapa que foi entregue para você? Por um croquis, nas plantas de situação. Sim, era encontrado árvores, guias rebaixadas, totens da empresa que cuida do estacionamento, redes de gás
redes de telefone, toda sorte de objetos que não permitiam a inserção e a colocação de rampas dentro daquilo que era o correto próximo às esquinas. Como é que você, enquanto fiscal de obra, acompanhava essas obras? Eu visitava os pontos junto com o pessoal da empresa, fazia a verificação do local, determinava o ponto aproximado onde a gente tirava as medidas da guia, fazia o desenho no chão, uma vez que não tinha projeto, tentando alocar o tipo de rampa correto que atendesse aos quesitos de norma. Tirava as medidas da guia, desculpa. Tirava as medidas da guia, fazia um projeto desenhado no chão, com giz, para verificar se as medidas atendiam às definições de norma. E em ficando tudo definido e passível de atender às condições de norma, fazíamos essas marcações ao longo da manhã e a empresa tinha o tempo dela para fazer a quebra desses espaços. E sendo passível de atender as normas, fazíamos... Desculpa. A definição, a marcação final. Definição e marcação final. De uma série de rampas na localidade, numa esquina, as quais seriam devidamente quebrados o calçamento existente e a guia existente, para sua preparação e posterior concretagem. Antes da concretagem, eu passava nos pontos, fazendo a verificação desses espaços preparados para a concretagem, fazia a medida da onde era possível ser medido, conforme já dito anteriormente, nas bordas do calçamento rompido e dos pontos de taliscamento. Feito isso, nós liberávamos para a execução da concretagem. A concretagem normalmente era feita no período final de tarde, pois eles deixavam tudo pronto e para se bater massa e render o serviço, eles precisavam concretar mais do que uma rampa. Ao terminar a execução da rampa, eles nos alertavam para que a gente vistoriasse se o acabamento das mesmas estavam devidamente alisados. Lembrando que devidamente alisado não significa sem rugosidade alguma. Fato este que colocaria em risco os munícipes quando do piso molhado.
Mais alguma informação? Mais Vou dúvida? fazer as perguntas. Só um minutinho que eu irei mudar. Doutor, pode ir. Em que horário você acompanhava a obra, Rodrigo? No meu horário de trabalho, das 7 à 1, das 7 às 13 horas. Obviamente que eu não tinha somente esta obra para fiscalizar. Eu era fiscal de obra do cemitério, da reforma nas dependências do cemitério municipal da Saudade. Deixa eu anotar aqui. Também era do... Fiscal de obras do cemitério municipal da Saudade. E fiscal de obras do asfaltamento do Jardim Regina. Que eu me lembro agora. Então eu tinha que me desdobrar entre fiscalizar as obras, escrever os relatórios de cada uma desses certames. E a empresa Delta, que foi a vencedora do certame contratada, em que horário que ela executava a instalação das rampas de acessibilidade? Como a parte principal era, pela falta de projeto executivo, era a definição de como e onde seriam executadas as rampas, eles guardavam o período da manhã para que eu fizesse essas definições, uma vez que eles precisavam executar o contrato para não sofrer multas, né? Eles guardavam o período da manhã para essas finalidades. Para essas finalidades. Definição dos pontos, definição do formato e tipo. Uma vez que eles tinham prazo para executar, legalmente falando, deixando sempre aquilo que eles poderiam fazer sem a minha presença para os períodos que eu não pudesse estar. Então a empresa ela executava a obra em horário diverso do seu trabalho. Ela executava a obra em horário diverso, inclusive aos sábados. A empresa também executava obra em horário diverso. Não, executava. As obras em horário diverso. Do horário de trabalho do... Inclusive aos sábados. Inclusive aos sábados. A administração permitiu que você fiscalizasse a obra fora do seu horário de serviço? Não. Por que ela não te autorizou? Eu não saberia responder. Ela falou alguma coisa em falta de pagamento de horas extras? A gente sabe que trabalhar fora do horário de serviço enseja em pagamento de horas extras. Provavelmente, questões de contenção financeira deva ter proibido deste fato. Deva ser a razão. Mas definitivamente você Não fui autorizado a fazer hora extra vistoriando rampas. Nem nenhuma outra obra. Provavelmente questões de contenção financeira devem ser a razão. As razões, né? A razão. Peraí, que eu iria falar, devem ser a razão. Que não fui autorizado a fazer horas extras para fiscalizar obras. Você
sabe me informar, Rodrigo, se na tomada de preços que gerou a contratação da empresa para fazer a instalação das rampas, se lá existia alguma definição do horário de trabalho da empresa, se ela tinha que trabalhar à noite ou no horário do fiscal de obra? Não havia no certame nenhuma definição quanto aos horários que deveriam ser sequer priorizados para a execução das rampas. E não havia no certame nenhuma definição quanto aos horários da execução do serviço, sequer priorizados. Sequer priorizados. A administração pública disponibilizou a você, enquanto fiscal de obra, equipamento calibrado para fazer as aferições das medidas das rampas? Não me foram disponibilizados tais equipamentos, nem tampouco tenho consciência de que eles existam na prefeitura. Que tipo de equipamento você usou para fazer essas medições? Trena comercial, Trena comercial. a qual sabemos que tem uma grande variabilidade de medida. Isso pode ser visto em qualquer site de YouTube, variações dimensionais em trena. Que a administração não disponibilizou nenhum equipamento para fiscalização ou medição, nem tem o conhecimento. Não, equipamento calibrado. Calibrado. Equipamento calibrado. Né? Calibrado e certificado. Né? Mas eles não me disponibilizaram nenhum equipamento mesmo. Nem calibrado, nem não calibrado. Então você usava a sua trena particular? Comercial, da trena particular. Nenhum equipamento calibrado ou certificado para Isso é bom, fiscalização ou porque- medição, nem tem conhecimento que existem na prefeitura. Que eu utilizei trena comercial, que, como é sabido, pode ter uma grande variação de medidas. A municipalidade, eu gostaria que ficasse, a municipalidade nunca me concedeu nenhum equipamento. Eu tinha Ah, colocado nenhum. Ah, tá. nenhum equipamento. Nem. Nem calibrado O equipamento comercial era ou meu. certificado. Porque nem o equipamento, vírgula, nem calibrado ou certificado. Você já respondeu essa pergunta, mas eu vou fazer de novo para deixar bem consignado. Quantas rampas efetivamente foram construídas? Foram construídas 407 rampas. Todas elas fotografadas e inseridas no relatório de medição. Todas essas rampas que você fiscalizou, elas atenderam os requisitos do memorial descritivo? Todas. Todas atenderam os requisitos do memorial descritivo, mesmo que esse memorial fosse falho, atendendo prioritariamente às exigências de norma. E essas rampas que foram instaladas, elas estão à disposição da comunidade? Todas as rampas que foram instaladas estão em perfeito uso pela comunidade, exceto aquelas depredadas por munícipes e municipalidade. Fazer algumas perguntas agora a respeito do laudo do CETEC para você. Ok? Os laudos do CETEC, os primeiros laudos do CETEC que foram feitos 2 laudos, eles retratam a situação que você encontrou no momento da instalação de cada rampa de acessibilidade? Não. Os laudos do CETEC utilizam como medidas as bordas das rampas que hoje estão executadas. Eles não retratam o momento da época em que foi retiradas as medidas no eixo da rampa, porque não existe mais como ser aferida tal medida, já que a guia foi quebrada para a instalação da rampa.
os laudos do CETEC utilizam como medidas as bordas das rampas que hoje estão executadas. Eles não, que você falou do Eles não utilizam a medida que existia à época no eixo da rampa, porque não há mais como fazer tal medida. E como já foi dito anteriormente, a média não retrata a altura retirada na época por conta do que é visto a olhos nus nas guias e sua grande variabilidade. Eles não utilizam a medida que existia à época, que não existe mais porque foram destruídas para a construção da rampa. Não, você teve alguma participação na contratação da empresa Delta? Não, não participei em nenhum momento do certame. Nem da tomada de preço, nada? Nem da tomada de preços, nada. Teve alguma participação na contratação da CETEC? Também não. Fiquei sabendo a posteriori quando vi o resultado e o laudo. Você também já respondeu, mas eu quero deixar consignado. A administração pública errou quando fez a sindicância e afirmou que 22 rampas não foram construídas? A prefeitura errou e isso ficou comprovado agora, nessas oitivas, porque foi solicitado ao gestor do contrato, engenheiro Rafael Marçal, que fosse rever as suas afirmações de que haviam rampas faltantes e está em resposta às 407 rampas executadas. E, portanto, a sindicância foi falha por não ter levado em consideração a responsabilidade de se verificar tal fato. Que a prefeitura errou quando afirmou que 22 rampas não foram construídas, porque isso foi confirmado agora, através da resposta do engenheiro Rafael Marçal, Gestor do contrato. gestor do contrato. E, portanto, a sindicância foi falha, por não ter tido a responsabilidade de ter verificado tal fato. Exato. Nós tivemos acesso, você também teve acesso ao laudo complementar, vou chamar de laudo complementar, o último laudo Esse último. que fez isso, em resposta às perguntas da comissão, né, que não foi aberto nenhuma possibilidade para que a defesa fizesse qualquer tipo de questionamento. Esse laudo ele fala em visita técnica quando da elaboração do projeto, entre aspas, né? Você sabe se o engenheiro Rafael Marçal, que era o responsável pela realização desse projeto que não foi feito, se ele realizou visitas técnicas dos locais onde as rampas deveriam ter sido instaladas? Acredito que ele não tenha feito nenhuma visita técnica, uma vez que foram encontradas uma infinidade de interferências nos pontos que ele definiu que deveriam ser feitas as rampas. Prefiro acreditar que ele não tenha ido do que ele tenha completamente errado absurdamente. Mas ele mesmo já disse para essa comissão de que ele não foi. O laudo da CETEC, esse último laudo também complementar, ele fala que você deveria ter usado gabarito para fazer as rampas de acessibilidade. Era possível usar gabarito? Seria possível se todas as guias da cidade apresentassem o mesmo tamanho.
e as calçadas o mesmo tamanho. Porque pelo tamanho da calçada se define a tipologia da rampa a ser adotada. E com relação à altura da guia, no seu eixo, o tamanho das abas. Portanto, não tem como utilizar gabarito para execução das rampas, uma vez que as medidas não são as mesmas a cada caso. Tínhamos um gabarito que a gente utilizava, mas por uma questão de olhar como se estava o formato da rampa, mas não como guia de execução. Tínhamos um gabarito que a gente utilizava mais para ver como a rampa ia ficar. Isto, mas para contramedida. Mais para contramedida. O laudo também complementar do CETEC fala em utilização de taliscas. Utilizou taliscas e tinha algum problema dessas taliscas? Me explica de forma assim bastante tranquila como que são essas taliscas. Talisca é um amontoado de concreto que a pessoa deixa num determinado nível para que ela possa ser guiada na hora da execução. É bastante complexo a execução de uma rampa porque ela é um elemento inclinado. Por ela ser um elemento inclinado, você teria que taliscar ou colocar o plano superior da talisca paralelo ao plano inferior da base da rampa. Então tinha que calcular ângulo. Sim, o que seria completamente impraticável. A talisca, ela servia como um norte. Então você tirava a medida dela e dependendo do lado que você tirava a medida, por ser um plano inclinado, as medidas seriam diferentes. Rodrigo, desculpa, eu perdi. Ó, me ajuda a colocar isso daí, que a talisca é um amontoado de concreto que a pessoa deixa num determinado nível para que possa ser guiada na hora da execução. É complicado utilizar porque a rampa é inclinada. Porque o elemento é inclinado. Uhum. A talisca... Eu vou fazer uma parte, porque isso é uma questão muito importante, porque a CETEC ela coloca ilações que na prática não são possíveis de Exato. ser executadas. Não é isso que eu quero anotar. Quem já construiu casa aqui sabe o que significa talisca, né? Na hora de fazer um piso com queda... Para fazer um piso, o pedreiro coloca um monte de toquinho, né? Toquinho, e faz um concretinho com uma tabuinha em cima para que o piso ele fique nivelado. Ou um leve desnível para que a água possa cair, vai para o ralo que vai ser colocado. Tá? A CETEC sugere que o Rodrigo deveria ter usado taliscas num plano inclinado. E para colocar talisca em plano inclinado, ele tinha que fazer cálculo geométrico. E como é que eu vou fazer cálculo geométrico se eu não tenho, só tem espaço, não tem piso para fazer nada? Então, assim, o que a CETEC está sugerindo é algo que, na prática, É impraticável. Impraticável. Né? Pena que nós não pudemos fazer essas questões para que a CETEC esclarecesse isso aí. Porque se tivesse usado talisca para medir espessura de concreto, raramente daria certo para conferir com a inclinação da rampa. Então era muito mais importante ter uma inclinação que determinava a norma do que medir, concretar o tamanho do concreto. Então, assim, a inferência que o CETEC faz nesse laudo que ele responde a vocês, na prática, não é possível de ser realizado. Eu não sei como é que nós vamos traduzir isso. Não, eu estou Aqui tentando no pegar papel, do jeito. entendeu? A talisca servia como um norte. Servia como um norte, mas ela não garantia a precisão da espessura. Porque o plano é inclinado. Uma coisa é quando você tem, como o Dr. Jefferson colocou, uma laje que está num plano reto e você quer colocar desníveis para que a água corra para um determinado lugar. O plano embaixo é reto. Quando você tem um plano inclinado, você vai colocar uma talisca, você tem que colocar este plano inclinado paralelo ao plano de baixo.
Porque se você colocar assim, aqui vai estar uma espessura, aqui vai estar outra. O que você tem que fazer é garantir o paralelismo das faces. Quando a gente fala em talisca, evidente que a base superior da talisca sempre está num plano equilibrado. Exato. Um plano equilibrado. Se colocar um nível o nível vai estar no nível 0 ali. Fazer talisca em plano inclinado, primeiro que já é difícil fazer com que a massa de concreto permaneça inerte, porque ela é mole, não é dura. Entendeu? Então, assim, o que a CETEC sugere, eu não sou engenheiro, sou advogado, né? É uma inferência extremamente despreparada, sem Descabida. falta de suporte técnico, suporte profissional. Não dá para fazer taliscagem em plano inclinado, porque a massa da talisca, ela cai, não tem como fazer. E como que eu vou taliscar em ângulo? Não tem como fazer. Coloquei aqui assim. Quando o plano é inclinado, é impraticável. Okay. Exatamente. Rodrigo, por que a prefeitura e a comunidade tiveram ganho financeiro, ganho de qualidade, com o desempenamento do concreto de contrapiso? Perfeito. Se fosse feito, coisa que não estava no memorial descritivo, não estava no certame, se fosse feito a colocação de uma argamassa diferente, a posteriori da rampa feita, então fez-se a rampa e a posteriori fizesse uma outra argamassamento, você teria uma junta fria entre o concreto do contrapiso e essa argamassa. Isso normalmente ocasiona uma linha de ruptura, uma linha de fragilidade no plano. Ao passo que se você usar o mesmo material na sequência, você não cria essa linha de fragilidade, porque é o mesmo material. Você não cria uma ligação fria. Por isso que qualquer pessoa que pegasse para fiscalizar essa obra, ao ver o certame, ao ver que não foi determinado a utilização de uma argamassa diferente, utilizaria este procedimento, que encontra-se errado no certame por conta da quantidade de área a ser desempenada, mas que a empresa, de forma colaborativa, aceitou fazer por toda a rampa. É mais caro para a empresa fazer o equiparamento? É mais caro para a empresa fazer o desempenamento como foi feito, usando a própria argamassa do concreto, porque ele tem que ficar exudando é trazendo para cima o material argamassado, que é a cimento e areia, para depois desempenar. Ou seja, ele tem dois trabalhos. Ao passo que se ele fizesse uma argamassa, cimento e areia, era muito mais simples. Demora mais tempo para exudar? Exudar. Demora mais tempo para exudar do que aplicar uma nova massa, exatamente. Ou seja, a municipalidade, toda a cidade teve um ganho porque você não tem desplacamento de acabamento de rampa. Não tem desplacamento Do acabamento da rampa. A empresa contratada fez alguma reunião com a prefeitura para tratar dessas questões todas que foram narradas até aqui? Sim. A empresa solicitou uma reunião com a Secretaria de Planejamento, que era a detentora do certame, de responsabilidade do certame, juntamente com o secretário de Planejamento, Tadeu Consone, e com o gestor do projeto, engenheiro Rafael Marçal, com a presença do fiscal de obras. O que eles queriam? Eles queriam que a prefeitura readequasse financeiramente esse contrato, porque o tamanho das rampas sempre eram maiores do que os estimados em memorial descritivo. Eles estavam gastando mais do que havia previsto. Sempre gastaram mais do que estava previsto. E, nesta reunião, o secretário Tadeu Consone disse que eles deveriam continuar fazendo e, ao final, entrar na justiça para receber qualquer aditivo que fosse justo.
mas que seria por vias judiciais, não por vias administrativas. A mim só cabia ouvir. Adequado financeiramente. Eu esqueci de financeiramente. Que fosse adequado financeiramente. Isso deixa bem claro que o Rodrigo não era fiscal, não era o gestor do contrato. Se ele fosse gestor do contrato, ele realmente tinha sido com ele, ele tinha definido, tinha orientado. Últimas perguntas, Rodrigo. Você fez medições? Sim, Fez fiz, todas as medições? fiz todas as medições. As medições foram encaminhadas. Todas as medições foram encaminhadas aos órgãos superiores a mim, a quem eu respondia. Apenas como fiscal de obras eu tinha que mandar aos meus superiores, que davam de acordo, verificavam o relatório para então efetuar o pagamento. O pagamento só é efetuado se tudo tivesse em conformidade. Então só pagava se estivesse aprovado a sua medição. Sim, só era pago se E tivesse. você sabe que, você tem conhecimento se todas as medições ou a maioria delas foram pagas? Sei que a maioria das medições foram pagas e não sei se a última em si, por conta de todo esse imbróglio, teve seu pagamento efetuado. Há mais alguma coisa que você queria acrescentar? Não estou fazendo mais nenhuma pergunta. Bom, eu gostaria só de deixar consignado aqui que ficou óbvio, provado e comprovado que as rampas que foram indicadas com possíveis problemas de não atendimento à norma, todas atenderam, mesmo faltando o projeto que norteasse o bom trabalho do fiscal de obras. E que mesmo tendo tudo isto falho, este fiscal foi vítima de erros processuais que aparentemente ensejam desde a sindicância uma perseguição do mesmo. Eu vou imprimir. Eu trago já. Perfeito. Pode encerrar.